Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do programa Entrevistando Alunos de Cálculo. Aqui nós vamos lidar com as maiores dificuldades de quem está tentando passar em cálculo. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é Dicas que aceleram a sua aprovação em cálculo. E hoje a entrevista vai ser com a Aline Gopinger. Tudo bem, Aline? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Você está estudando cálculo em qual faculdade? No IFSU. IFSU? Você faz qual curso lá? Ciência da Computação. Ah, bacana. Por que você escolheu esse curso? Olha, eu diria que foi o curso que me escolheu. É uma história bem maluca, mas resumidamente, é porque eu gosto de tecnologia. Resumidamente. Entendi. E você gosta de matemática também? Porque esse curso deve ter muito. Olha, no meu ensino básico, eu tinha um certo aí, com a matemática, mas olha que na faculdade eu fui gostar de matemática. Sério? Sim, Começou a gostar de matemática na faculdade? Antes você não na gostava disso, não? faculdade. Eu não sei, eu acho que, sei lá, talvez o método, ou sei lá, de repente no ensino básico a gente não tá muito empolgado, não foca tanto, mas depois na faculdade você tem que focar, né? Tu passa a gostar, né? Você está no terceiro período agora? Isso, terceiro período. Então, você teve cálculo no primeiro e no segundo período? Ou não? No primeiro eu tive matemática discreta e aí no segundo eu tive cálculo 2. Cálculo 1 e agora eu tô no cálculo 2. Entendi. Matemática discreta? Isso. Diferente. Matemática discreta deve ser o pré-cálculo, né? O que você aprendeu lá? Foi funções? Mais questão de lógica, assim, preposições, assim, essas coisas, Isso é sabe? muito Nesse útil, né? sentido. No curso de computação, essas questões de lógica deve ser importante para colocar no programa, né? Então, você não teve cálculo no primeiro semestre, né? Nada relacionado a cálculo. Não. Normalmente as faculdades começam com pré-cálculo, depois vai para o cálculo. Então, no primeiro semestre você não teve cálculo, e no segundo já começou com cálculo 1, sem pré-cálculo. É. Complicado, hein? Você lembra quais foram as matérias do seu cálculo 1? Ai, meu Deus. Cálculo 1, derivadas. Ah, Derivadas. sim, derivadas. Você estudou limite, não? Limite, logaritmos. Limite e derivada. Aí, integral você não viu no cálculo 1. Não. No cálculo 2 agora você está vendo o quê? Principalmente integral, integração, no cálculo 2. Entendi. Normalmente a ordem é essa mesmo. Limite, depois derivada. Finaliza com integrais. Aqui na minha faculdade eu vi tudo isso no mesmo semestre, acredita? Eu sou da engenharia civil. Eu fiz limite, derivada e integral, tudo no primeiro semestre. E o pré-cálculo ainda, que ainda teve umas aulas extras de pré-cálculo. Foi muito puxado. E no cálculo 2, começou a entrar no universo bidimensional. Tipo, limite, derivada e integral de novo, só que agora com x e y. Parece que você não chegou em duas variáveis ainda, né? Não. Tudo é integral de x, limite de funções de x. Tudo só tem x, né? Por enquanto. Isso. Uhum. Provavelmente você vai ter umas matérias mais avançadas de cálculo aí, com mais variáveis. Você sabe se você tem uma outra matéria de cálculo? A princípio, não cheguei a ver a grade curricular do quarto semestre, mas eu acredito que mais para frente a gente vai ter estatística, mas cálculo 3, a princípio, não sei. Talvez, se não tenha na faculdade, eu acredito que na pós provavelmente tem essa continuidade, se não tiver no resto da grade. Entendi. Nossa, cálculo na pós deve ser muito louco. Não sei, né? Mas acredito que se não tiver... Depende de qual pós você vai fazer também, né? É isso aí. Entendi. Em estatística, dependendo, vai aprofundar um pouco, vai usar um pouco de cálculo também, tá?
Tem a estatística mais tranquila, mais básica, mas se colocar a estatística avançada, com certeza você vai precisar de cálculo. E tem uma matéria também que está muito relacionada com computação, chama cálculo numérico. Você coloca um programa, né, para resolver limites derivados integrais usando métodos quantitativos. É completamente diferente. Você não consegue, por exemplo, não é toda integral que você consegue resolver analiticamente, sabe? No papel, desenvolvendo. Tem integrais que você não tem como fazer analiticamente. Aí tem um método, chama método numérico, que você tenta resolver com tentativa e erro. Você coloca um valor, testa, aí não deu, aí você põe um outro valor, e cada vez que você testa, você vai chegando mais perto da resposta. E como você põe um computador para fazer, você consegue fazer isso, sei lá, 1000 vezes, de forma rápida, né? Aí o erro tende a ser zero. Quanto mais você tenta, o erro tende a zero, entendeu? Mas nunca vai ser exatamente a resposta. É uma matéria bem, bem legal. E sabe que eu tava pensando isso porque às vezes a gente procura esse software para conferir o resultado, né, para ver se está correto. Só que às vezes eles não mostram o desenvolvimento, eles só mostram o resultado final da. Eu tava pensando como é que faz para que tipo de algoritmo, né? Como é que é esse software para fazer uma derivada, né? Que a gente sofre tanto e chega lá, tá prontinho, né? Como é que. Então é aí, né? Muito bacana. Usa métodos quantitativos. É muito, muito legal. Essas calculadoras, né? Wolfram, Photomath, tudo usa esses métodos. Só que eles fazem, né? Em segundos já coloca a resposta, né? Como você está fazendo programação de computador, você deve ter uma matéria dessa aí, para estudar todo o algoritmo do programa. A matéria é difícil. Eu tive cálculo numérico, só que o professor não usou programas. Ele passou o algoritmo todo no quadro. Nossa senhora, era difícil demais. Ele é um professor das antigas, sabe? Ele passava o algoritmo todo, a gente tinha que desenvolver o algoritmo no caderno. Deu muito trabalho. Nossa, no caderno deu umas 1000 páginas. E para compilar o algoritmo na folha, como é que fazia daí? Não tem jeito, né? A gente nem testava no Pois é. programa. A gente só aprendia a parte teórica mesmo. Muito estranho. Eles até atualizaram isso depois. E colocaram um professor diferente lá. Aí testou tudo no programa. É bem melhor, né? Eu sei fazer a parte teórica, mas eu não sei como é que usa o programa. Completamente diferente. Em vez de desenvolver o raciocínio de forma algébrica, você desenvolve de forma numérica. Você testa um valor. Será que a derivada vai dar 3? Aí você põe 3 na forma, aí não deu certo. Aí você coloca, vamos tentar o 3,5. Aí chegou mais perto da resposta. Agora vamos tentar o 3,25. Você vai fazendo vários testes até o erro chegar próximo de zero. Ou então o erro que o iniciado pediu. É completamente diferente. Você deve gostar dessas coisas, né? Com certeza. Bom, a tecnologia é apaixonante, né? Não tem. Você teve alguma dificuldade no cálculo 1? Ou você passou tranquilo assim? Não, eu sofri bastante, tive muita videoaula, muito mesmo. Às vezes eu passava a semana toda assistindo 5, 6, 7, várias aulas até entender um conceito. Você fala as aulas do professor ou você pegou aulas extras na internet? Um pouco de tudo. A gente revia a aula do professor, anotava tudo, depois ia para o YouTube para ver a parte que estava faltando e assim ia. Bacana. Às vezes pedia para o colega, como é que tu conseguiu? Eu tentei tanto, não deu certo. Como é que a minha tentativa de erro não chegou a zero? Entendi. Você fez o cálculo 1 no regime online? No EAD? Sim, vai fazer 1 ano que eu tô no EAD. Nossa. Você gosta do EAD ou você prefere presencial? Olha, como eu nunca provei do presencial na faculdade, eu não sei, mas eu acredito que o presencial tem mais essa da interatividade, de tu tirar dúvida na hora. Eu acredito que seja melhor. A gente está acostumado, né, com o regime presencial, coleguinha do lado, professor na frente. É completamente diferente o regime online, né?
Mas eu acho que a aula online rende muito mais que a presencial. No seu colégio você teve aulas presenciais, né? Com o professor no quadro e tal. Sim. A aula online normalmente rende muito mais, porque a gente pode usar várias ferramentas, né? Pode usar uma calculadora gráfica, de várias formas. No quadro, o professor, querendo ou não, ele perde tempo, tem que ficar copiando enunciado, esboçando gráfico, apaga o quadro para copiar de novo. Sim. A A online aula rende muito online mais. otimiza muito tempo, né? Eu acredito que nesse sentido também é mais interativa e tu pode voltar lá. Se tu esqueceu de algo, ficou alguma dúvida, tu pode voltar, né? Isso que é o... Exatamente. Essa é a maior vantagem do online, você poder rever a aula, né? Às vezes é uma aula muito difícil que você não consegue pegar de primeira. Não, conteúdo bem pesado, né? É. Bem denso. E aí tu volta lá e vai por partezinhas, é mais tranquilo de compreender. No presencial, por exemplo, você não pode perder nenhum pedaço da aula, né? Se você distrair, Não. você não recupera nunca mais, você perdeu. Aí tem que ficar correndo atrás de caderno. Sempre tem um aluno na sala, né, que tem um caderno completinho. Ainda bem, né? É, sempre tem. Melhor de tudo é ser esse aluno, né? Você é essa aluna? Faz o caderno. Olha, eu era ou sou, né? Não sei. Mas eu sempre busquei ser, né? Pelo menos quando era A família te presencial. pediu o caderno emprestar? Sim, na minha época, quando eu estudava no fundamental, tinha o tal de diário, que a gente escrevia, a gente tinha aula o dia todo. Aí, quando a gente chegava em casa, a gente tinha que escrever no dito diário tudo que tinha aprendido, né? E aquilo lá contava como nota. Aí eu sempre emprestava o meu diário, né, que era um relatório mais explicado sobre o que tu tinha aprendido para os coleguinhas colocar o diário em dia, para não ficar sem recreio, para não reprovar, para não pegar recuperação. Entendi, legal. Seu caderno sempre foi completo, então, né? Era a intenção, né? Isso é importante, ter o caderno completo. Nossa, eu adoro montar caderno, montar resumo. Meu caderno de cálculo 1 passou de 600 páginas, você acredita? Demais. Olha só. Tava morrendo de medo de não passar. Não foi porque eu gostava da matéria, não, tá? Eu tava morrendo de medo, que a matéria é difícil demais. Eu peguei aquele livro do Sturt, fiz todos os exercícios. Nossa, eu estudei demais. Eu demoro muito para pegar a matéria, sabe? Eu tenho que Sei, estudar entendo super. bastante para pegar a matéria, porque tem gente que pega de primeira, né? Assiste a aula, nem anota e já está preparado para fazer a prova. Qual é o estilo de aluno que você é? Eu sou daqui do numérico aí do teu, do teu algoritmo aí que tem que tentar muito até o erro não chegar a zero, porque olha, eu tenho que me dedicar bastante. Bom, como eu te falei, né? Eu ficava uma semana inteira procurando aula para poder resolver o exercício. Então eu demoro bastante, mas por isso que tem que ser insistente, senão eu não É, pego com tanta não. facilidade. Muita gente, cálculo é motivo de desistência do curso. Muita gente desiste. Às vezes o sonho da pessoa é ser engenheiro, ser economista, né, administração, e desiste só por causa do cálculo. Infelizmente A acontece. primeira impressão do cálculo, ela assusta, né? É uma coisa completamente nova. Nossa, você teve essa impressão também? Você ficou com medo? Olha, não só de cálculo da faculdade toda, da faculdade toda. Legal, legal. Hum. Quando eu comecei engenharia civil, as outras matérias até que eu achei tranquila, só o cálculo que eu fiquei meio assustado mesmo. Limite derivada integral. Nossa Senhora! Fiquei apavorado com essas matérias. Falei, isso aqui é coisa de doido. Não entendia nada do que o professor falava. Aí eu pegava o livro, aquele exercício resolvido, sabe aquele exercício mais simples do livro? Sim. O exemplo da teoria já está resolvido ali, eu não entendia nem esse. Nossa Senhora, eu me senti o cara mais burro na sala. Eu estudei demais para aprender essa matéria. Você tá doido. Mas que bom que te assustou, né? Hoje tu tá dando aula. O problema é a solução, Esse né? susto valeu a pena. O problema é a solução, porque se eu pegasse um professor mais tranquilo, que não aprofundasse tanto, eu não ia precisar de estudar para passar, né? Depende muito do professor.
Tem professor de cálculo que, nossa senhora, a prova é muito simples. Às vezes ele não aprofunda tanto, entendeu? Todo mundo consegue passar com 100, não precisa estudar tanto, tem vários tipos de professor. Eu não sei se foi sorte ou azar, mas eu peguei um professor muito louco. A prova dele era difícil demais. E um monte de ex-aluno que fez com ele falava, igual, estuda porque todo mundo toma pau com esse professor. Desde o primeiro dia de aula eu já estava desesperado estudando. Aulas online, né, no regime remoto, o único problema são as provas, né? Não tem como você verificar se o aluno está passando sabendo ou não. Você passou por isso aí? Você deve conhecer muita gente na sala que conseguiu passar colando, né, sem saber a matéria. Às vezes tem gente que nem viu as aulas e consegue passar. Esse é o grande problema, né, nesse regime. Acontece de tudo, na verdade, mas é engraçado, sabe, que eu tenho contato com poucos colegas, assim, porque pelo IAD parece que fica, assim, você nem sabe quem são os seus colegas, assim, porque são várias matérias, então... Mas eu acredito que tem um pouquinho de tudo, né? Em todos os lugares acontece um pouquinho de tudo. Às vezes você estuda, e tu não entende nada. E chega um lá que não estudou nada e chuta e vai bem, né? Então tu tem de tudo, né? Tem de tudo nas provas, nos trabalhos, enfim, não adianta, tem de tudo. No seu cálculo 1 foi 100% online. Você estudou para passar? Você passou sabendo? Olha, eu diria que sim, eu estudei sim, porque eu acredito que é importante isso e eu só comecei a gostar porque eu estudei e eu sempre tive bastante dificuldade em matemática, eu acredito que por isso que no fundamental eu me revoltava, assim. Então, eu vi que se eu não me puxasse ali, eu não ia conseguir passar, né? Então, eu realmente estudei, eu passava uma semana ali, às vezes só que, assim, os professores são bem bacanas, os professores são excelentes, assim, eles não te negam ajuda. Se tu marcar um horário ali de atendimento com eles, né? Eles vão te ajudar a sanar a tua dúvida. E isso eu acho que é o fundamental, né? Porque essa é a principal carência que a gente tem, né? No EAD de tu olhar para o lado, tu tá sozinha na tua sala de casa e não tem o professor, para quem tu vai pedir ajuda, né? Entendi. E aí tu pede pro professor, professor, eu tô com essa dúvida. Aí ele te ajuda a sanar aquela dúvida. Eu acho que isso é muito Ao importante. vivo? Você tinha esse suporte ao vivo? Sim, é maravilhoso esse suporte. Então, parabéns, que você foi uma exceção. Você realmente correu atrás da matéria, aprendeu, porque muita gente consegue passar, né? Querendo ou não, você coloca isso numa calculadora online, você mostra, tem programa que mostra até a resolução, passo a passo. Ou então, não, tem gente que faz a prova em grupo, né? Arruma alguém para ajudar. Nossa, esse EAD tem muita gente passando em cálculo sem saber a matéria. E isso é um grande problema, porque eu não sei se você tem cálculo 3, mas imagina o cálculo 3 presencial. E o aluno chega lá sem saber o cálculo 1, sem saber o 2, com dificuldade em matemática. É missão impossível, né? Sim, e Nossa. eu principalmente, até por isso que eu busquei toda coisa de cálculo que eu vejo, eu tento assistir a aula e tento. Até eu fiquei triste de ter perdido algumas aulas, né? Mas é por isso mesmo, sabe? Porque eu via que a matemática básica estava fazendo falta ali no meu ensino médio. E quando eu descobri que eu tinha passado, eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei muito triste também, porque eu pensei, tá, e a minha base? Como é que eu vou passar se eu tô sem base? Então, ou eu corri atrás para passar, para pelo menos. Por isso que eu disse que eu comecei a gostar de matemática, porque eu tive que correr atrás, e aí eu comecei a aprender e fui ver o que estava faltando na minha base. Mais ainda, eu vou ter que ir atrás da matemática, porque você só não gosta da matemática quando você não entende. Porque quando você entende, quando aquilo lá faz sentido, aí você ama, né? Aí você se apaixona porque matemática é maravilhosa. Acho que isso funciona para qualquer matéria, né? Quando você começa a entender, naturalmente você gosta. Exatamente.
Isso mesmo. E é também para os algoritmos, às vezes a gente chora, às vezes a gente quer botar fogo no computador, assim, sabe? Isso. Porque deu bug, né? Mas aí você tem que ver que talvez o problema esteja entre a cadeira e o teclado, né? Aí. Com certeza, o programa não erra, né? Tá errado é quem Não. está programando lá. Então você tem que entender o que você está fazendo lá, porque senão você vai quebrar muita cabeça e o programa não vai sair. E acontece muito. Então você levou a matéria de cálculo bem a sério, né? Provavelmente você vai ter matérias mais avançadas de programação que vai precisar de cálculo como pré-requisito, né? Eu não sei quais são, provavelmente você vai ter essa matéria aí. Algo parecido com cálculo numérico ou métodos quantitativos. Tem vários nomes para essa matéria. E com certeza você vai precisar de alguns conceitos básicos, né? De cálculo 1, cálculo 2. E eu não sei se já foi confirmado, mas as coisas estão voltando ao presencial, né? Sim. Eu acredito que no semestre que vem já volta 100% ao presencial. Então não tem essa opção, né? De consultar, de fazer a prova olhando na calculadora, de fazer a prova em grupo. Você tem que realmente saber, Sim. né? Eu acho que nesse sentido a gente tem que aproveitar muito o EAD, assim, ó, porque aproveitar, tipo, por exemplo, que nem eu, que já entrei no EAD e quando eu entrei eu não sabia nada, nada, foi realmente um salto no escuro. E tu poder dizer que tu tá chegando na faculdade, que tu já sabe alguma coisa, isso aí tu já ter a base para a faculdade é muito diferente, né? Porque de tu chegar lá sem saber nada no presencial é tenso. É E texto. agora tu tá no EAD, tu já sabe alguma coisa, tu sabe como é que funciona, tu sabe de onde vem. Então, tu chegar lá no presencial e saber alguma coisinha, algo diferente, que é da própria área e tu não sabia, já é uma vantagem, né? Tu chegar na faculdade e saber alguma coisa Sim. é bem gratificante. Aline, como você me conheceu? Olha, enfim, eu acho que provavelmente eu devia estar pesquisando alguma aula de matemática ou de programação aí, né? Que a gente está diretaço no YouTube procurando aula, mas eu acredito que era de matemática. Eu acho que era bem nessa época que eu estava pesquisando aí sobre substituição trigonométrica. E aí eu acho, se não me falha a memória, estava bem tranquilão lá perto de uma praia, se eu não me engano. Acho que foi exatamente esse o anúncio falando que ia ter aula de cálculo, que ia passar, que não sei o que. Eu disse, mas eu tô indo me inscrever. Legal, legal. Legal. Qual que foi a sua maior dificuldade no cálculo 1? Você lembra? O principal, acho que foi a substituição mesmo, que tem vários passos, você tem que analisar qual deles que você vai usar, aí você tem que ver qual a derivada do cosseno né, da tangente, e depois trocar, e depois tem mais um triângulo, e depois tu troca. Aí não chega o beta, né? Você tem que Pera, você está botar para falando de si. substituição trigonométrica, então, né? Sim. Substituição Olha, eu trigonométrica. acho que Porque tem a substituição normal. Aí não tem triângulo, não. É só o U, aquela substituição do U. sim, não, mas teve a substituição também, antes que deu um pouquinho de trabalho para entender, porque é sempre aquela receitinha que tu tem que seguir e depois tu tem que ir analisando o teu cálculo para ver o que está faltando, né? O que tu vai continuar aquilo lá, né? Aí depois, quando tu entende aquilo lá, tem a matéria nova, né? Que é outra coisa completamente diferente, tu tem que usar o que tu já aprendeu antes, né? Então, tu não pode esquecer do que tu já aprendeu e... Sim. A maior vantagem das integrais é você poder conferir a resposta, né? Porque se você derivar a resposta, você consegue conferir se a integral está certa ou não. Porque a integral é o contrário da derivada, né? Sim. Se eu quero, por exemplo, a integral de x ao cubo, aí você tem que pensar o que eu derivo que vai dar x ao cubo. Então, quando é imediato, quando você não precisa de fazer muitas técnicas para desenvolver, aí é fácil demais. Mas no caso, né, de substituição trigonométrica, partes, aí você tem que fazer várias técnicas para você achar a função. Mas no final, você consegue derivar e verificar se está certo. Pelo menos você tem a resposta da prova, entendeu? Você consegue ter certeza se você acertou ou não. Isso é uma vantagem, né? Porque às vezes você
Não é sempre que você consegue conferir. Você tem um gabarito da prova, entendeu? Não, a gente tem que aprender a fazer essa prova real aí da derivada, porque é Você muito bom. resolve, aí às vezes fica um resultado enorme, gigante. No final não custa nada conferir. A parte de conferir se está certo é, tipo, sei lá, 30 segundos você confere. Pelo menos você fica mais tranquilo. Acertei. Sim. Você vai para a próxima questão tranquila. Ou então você erra, né? Aí você tenta revisar para achar o erro. Eu sempre faço isso nas provas. Eu acho bem bacana essas aulas, assim, porque às vezes o professor tá com pressa, ele só tem ali um tempinho para explicar aquilo lá e pronto, né? E aí, às vezes, tu pergunta e ele não tem tempo de te responder ou alguma coisa assim, e você não sabe de onde é que vem aquilo lá, você não sabe o porquê que tu tá fazendo aquilo, sabe? E eu gosto muito de saber o porquê, porque realmente essas questõezinhas aí, elas não são tão difíceis assim, né? Era tranquilinho de resolver. Mas eu quis porque eu queria saber o porquê que eu tava chegando naquele resultado, por que tinha aquilo e por quê, né? Entendeu por que agora? Agora sim. E você tem um passo a passo aqui que resolve até as questões mais difíceis, né? Sim, essa receitinha de bolo É, é. eu adoro inventar essas receitas. Eu pego um negócio mais difícil seja a matéria. Aí eu vou lá. Depois de fazer 100, 200 exercícios, aí eu acho, esse aqui é o tipo. Quando aparecer algo desse jeito aqui, eu vou resolver sempre assim. Aí é o que os meus alunos gostam, porque em vez de eles ficarem fazendo esse tanto de exercício que eu fiz, eu já mostro o macete pronto, entendeu? Essa matéria aqui tem 3 tipos, faz 5 exemplos de cada um usando essa técnica, pronto. Está preparado a prova. Sim. O pessoal gosta porque em pouco tempo eu consigo passar um monte de macete. Ainda mais quando você conhece o professor, né? Você já sabe o Sim. que mais cai. Sim, é bem melhor do que tu passar uma. Gente, uma vez eu demorei uma semana para conseguir resolver um exercício. Nossa, eu já passei por isso. É triste. É muito triste. E, tipo, saber. Ai, às vezes eu me revolto comigo mesma, eu fico me perguntando como é que pode eu ser tão lerda assim. Aí parece que os teus colegas sabem tudo e tu tá pra O trás, assim. É pessoal lá já bem. fez vários, eu tô agarrado no primeiro. Sim. A primeira vez que eu fiz cálculo 1 foi assim. Eu não achava a resposta de jeito nenhum. Esse exercício que a gente fez aqui nessa aula, sério, nossa, esse negócio de entrar substituição trigonométrica era a matéria mais difícil para mim. Eu não entendia de jeito nenhum. Eu nunca achava a resposta. Nossa, eu tentava, errava de novo, errava. Eu demoro muito a pegar a mãe. Mas quando eu Hum. descubro os padrões, aí vai. Não, mas e eu tenho uma amiga minha, colega ali, né? Eu fazia o exercício, eu fazia de novo. Aí eu chegava no resultado parecido, mas nunca era igual ao resultado do cálculo. O programa é muito legal, você vai adorar. Porque você está acostumado com EAD, né? Provavelmente você está acostumado a aula em slide. Né? A maioria dos professores dão aula em slide. Olha que legal isso aqui. Eu posso usar várias cores, né? Rosa, marca-texto. Se eu segurar, faz essa diferença na hora, quer ver? Olha lá. Aí eu posso aumentar a espessura da circunferência, mudar a cor. Tem infinitas cores que eu posso pôr aqui, né? Roxo, marrom, vermelho. Sabe o círculo trigonométrico? Olha que Uhum. legal. Faz o círculo perfeito aqui. Eu faço mais ou menos a seta, ou não deu certão. Faço a seta aqui mais ou menos, aí ele vira a seta certinha. É muito prático. Aumentar a Super espessura. interativo. São bem É, estáticas as nossas aulas. ajuda demais. Porque se eu fosse fazer isso no quadro, não ia ficar tão bonito assim. Normalmente os professores demoram muito, né? Para esboçar gráfico. Você lembra do círculo trigonométrico? Seno, cosseno? Ou não? Pouquíssimas coisas, mas eu lembro. Esse círculo aqui é famoso. Aí eu ponho outra cor aqui, uma ou outra para representar o ângulo, fica bem organizado. Uma outra função desse aplicativo, vamos supor que a gente está estudando cálculo 2, por exemplo, tem aqueles gráficos em duas variáveis, né? A gente consegue, além de olhar para o caderno, né? A gente consegue
olhar o gráfico em 3 dimensões ao mesmo tempo. 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso é um paraboloide elíptico. Olha que beleza. Que bacana! Aí você pode olhar embaixo, olhar em cima. Se você for colocar isso no caderno é mais difícil, né? Porque é um gráfico em 3D que você está colocando um papel, né? Em 2 dimensões. É mais difícil de enxergar. Mas dá para fazer também. Né? É mais ou menos assim, ó. Como é que eles fazem no quadro, né? Eles fazem assim, 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 aí fica o negócio meio... Aí dá para mudar a cor, enfim, fica uma loucura. Imagina isso no quadro, né? Quando o professor é bom de desenho, ele demora tipo uns 10 minutos para esboçar um gráfico desse. Enfim, bem legal. E ainda quando o aluno não entende, ele tem que apagar e desenhar de novo. É tipo isso. Só que tem que administrar o tempo, né? Se você estudar muito, você ganha velocidade na resolução, aí você faz a prova mais rápido e eu sempre deixo, tipo, sei lá, uns 30, 40% da prova para ficar conferindo. Aí eu confiro tudo. Eu pego a integral, aí derivo para ver se está certo. Eu confiro cada questão para tentar chegar no 100% da nota, né? Essa prova online que você fez, como que ela foi, você lembra? Prova online de cálculo 2. Ela foi fechada, foi aberta? Tinha prazo para entregar? Sempre tem prazo, mas foi bem assim, tipo, tu desce lá o PDF e faz. Depois PDF. tu. Qual que foi o prazo para entregar? Tipo, 1 hora, 2 ou 24 horas? Ah, não, de cálculo a gente tá fazendo trabalho. Não chegou a fazer prova ainda. Ah, não teve prova ainda não. Não. Entendi. É que, na verdade, eu acredito que os professores, alguns estejam evitando de fazer prova, porque, assim, ó, se o aluno fizer, por exemplo, um trabalho, eu acho que ele vai tirar mais tempo para estudar aquilo lá, né? E se tiver, tipo, por exemplo, 1 hora do conteúdo que tu não faz ideia, tu vai ser desesperado procurando a resposta na internet. Aí tu vai fazer o quê? Abre o software lá, digita, tá? Copia, cola, se tiver certo, graças a Deus, se tiver errado, tu tá muito mal pegado na prova, mas se tu fizer o trabalho, tu buscar, tu ir atrás, eu acho que tu aprende mais do que aquele momento de desespero ali. Eu acredito que seja essa a ideia dele, sabe? Alguns professores fazem a prova oral. Eu vou falar dessa? Não! Não escapar, não. Você faz a prova ao vivo com o professor te perguntando na hora. Como é que você cola? Como é que você vai pesquisar? Não tem jeito, né? Os professores são muito feras, né? Eles não querem que a gente colhe. E essa técnica de prova oral online, né? É uma forma de conferir se o cara tá sabendo ou não. Mas dá mais trabalho, né? Imagina conversar com todo mundo. Sim, bastante, imagina. O coração dos alunos começam a passar mal lá no meio da... Poxa, Então, fechou, essa é a novidade. Fechou. Muito obrigado pela participação aí. Valeu.